Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube e vocês estão acostumados a falar sempre de literatura, mas hoje eu estou aqui por um outro motivo. Eu não vou falar de literatura hoje, a gente vai falar de um outro assunto, a gente vai falar de podcast. Mesmo se você já conhecer, já souber que é um podcast, eu peço que você veja esse vídeo até o final e, conhecendo ou não, compartilhe esse vídeo e ajude aí a gente nesta causa aí. Bom, primeiro, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Estou fazendo esse vídeo porque no dia 21 de outubro a gente está comemorando o Dia do Podcast no Brasil. Então, vamos falar um pouco o que é o podcast, por que a gente está comemorando nesse dia e algumas dicas de como você pode se aproveitar desse mundo, na minha opinião, incrível que é o do podcast. Bom, podcast, entenda ele basicamente como um programa de áudio. É um programa, assim como você tem um programa na televisão, um programa de rádio, é um programa de áudio onde você pode ter entretenimento, você pode ter conteúdo no momento em que você quiser. Então, por exemplo, eu me interesso por games, por exemplo, então você pode baixar programas que falam sobre games e aprofundar mais nesse assunto. Mas eu gosto de ciência, ou eu gosto de séries de TV, ou eu gosto de cinema, não importa o assunto que você goste, não importa nem o idioma em que você queira ter aquele conhecimento, você tem isso, e o que é melhor, facilmente e de graça. A gente sempre gosta de alguma coisa que é de graça. Então, podcast é basicamente isso, eu não vou aprofundar muito na definição. Então, eu sou um ouvinte, digamos assim, quase viciado em podcast. Eu escuto, acho que cerca de 20 diferentes podcasts, né? A maioria tem programas semanais. E eu posso dizer que acrescenta bastante no meu dia a dia, seja na questão de entretenimento ou principalmente no meu caso, que é a minha preferência com programas de mais conteúdo, acrescenta bastante no meu conhecimento, né? na minha cultura em geral. E por que a gente está comemorando no dia 21 de outubro o Dia do Podcast no Brasil? Porque no dia 21 de outubro de 2014, o primeiro podcast que foi lançado no Brasil, o primeiro episódio de podcast que foi lançado no Brasil, completa 10 anos. Foi o Digital Minds, que foi lançado em 21 de outubro de 2004. Então, por isso, em homenagem a essa data, a gente está comemorando. E a ideia é que as pessoas divulguem o podcast, essa mídia podcast, os programas de que gosta, para os seus amigos. Então, o seu desafio, se você já escuta um podcast, se você já conhece o que é podcast, é pegar amigos seus que não conhecem essa mídia e divulgar para eles, ajudar eles, explicar para eles como é que eles utilizam, ajudar mesmo a instalar os aplicativos no telefone ou mostrar os sites dos podcasts que você gosta, para que eles, enfim, tenham acesso a isso e possam também usufruir dessa mídia. E se você não conhece o que é um podcast, então a sua tarefa é passar a conhecer. Pegue um pouquinho do seu tempo e siga as instruções que eu vou passar aqui, ou pesquise um pouco mais sobre isso e passe a escutar alguns podcasts. Bom, agora vamos para a segunda questão, que é: como é que eu faço para escutar um podcast? É muito, muito fácil. Bom, você pode começar da forma mais, digamos assim, simples, que é através da própria internet, através do seu computador. Você pode entrar no site do seu podcast favorito e escutar direto no seu computador. Ou você pode, no seu computador, baixar o arquivo MP3 para o seu computador e aí depois você pode escutar no seu MP3 player, no seu telefone ou no próprio computador na hora que você quiser. Isso aqui é interessante. A forma que eu acho mais interessante ainda é se você tem um smartphone, você instala um aplicativo de podcast e aí você assina os seus podcasts favoritos. O que é assinar? É mais ou menos assim, explicando bem para leigo. Você vai cadastrar esse podcast no aplicativo ali, como se fosse uma revista que você está assinando, e de graça. Aí sempre que tiver um episódio novo, esse episódio vai ser baixado automaticamente para o seu telefone e você vai ser avisado disso. Então é muito simples, muito fácil. Tá? Vamos lá. Que aplicativos são esses? Então eu vou dar aqui 3 opções de aplicativos, cada uma para um diferente tipo de smartphone. Então digamos que você tem um iPhone. Se você tem um iPhone, você pode baixar um aplicativo chamado Podcast. O aplicativo é esse, Podcast, é da própria Apple. Você vai lá na sua Apple Store, coloca lá Podcast, baixa o aplicativo Podcast. Se você tem um Android, existem vários aplicativos também. O que eu recomendo é o Beyond Pod. Tá? Os links e tudo vão estar aqui na descrição desse vídeo.
Já se você tem um Windows Phone, o Windows Phone também ele vem com aplicativo para você executar podcasts, então você vai lá no Marketplace, lá no seu Windows Phone, você clica lá e manda buscar pelo seu podcast favorito. Então, independente do seu smartphone, você tendo instalado o aplicativo de podcast, como é que você vai assinar os podcasts? Bom, você vai lá, entra no aplicativo de podcast no seu smartphone, aí procura pela ferramenta de busca. Quando você procurar pela ferramenta de busca, você vai digitar o nome do podcast que você quer assinar. E aí, quando você achar, você vai clicar no botãozinho assinar, ou se tiver em inglês, subscribe. Você clicou ali, você pode voltar para a tela inicial do aplicativo, lá onde está dizendo os seus podcasts, né? E aí você pode ter acesso aos episódios desse podcast, você pode baixar e ouvir aqueles que você quiser. Mas eu não sei nenhum podcast, eu não sei o que podcast que eu poderia assinar. Bom, existem inúmeros podcasts e a minha recomendação é que você pergunte para os seus amigos que já conhecem a mídia quais que eles indicam. Eu vou indicar alguns aqui para você, tá? Então, se você gosta de literatura, você pode me ouvir no podcast que eu tenho de literatura, que é o Literofobia, tá? O nome vai aparecer aqui na tela, você pode pesquisar por Literofobia. Se você gosta de terror ou de casos sobrenaturais, mistérios, esse tipo de coisa assim, você pode assinar o Mundo Freak, que é um outro podcast também que eu participo, que é bem bacana. Então, você só pesquisar lá por Mundo Freak, você pode assinar esse podcast. Digamos que eu gosto de jogos, uma sugestão que eu dou é o Cidade Gamer, que é um podcast muito bacana nessa área. Eu gosto de temas variados. Bom, se você gosta de temas variados, eu vou indicar para você aqui 2 podcasts. Existe o TemaCast, que é um podcast relativamente novo, mas que fala de todo tipo de assunto, de biografias, a assuntos históricos, a temas do cotidiano, fala de muitos assuntos. E tem o TelhaCast, que é muito bacana também, que fala de todo tipo de assunto e tem uma equipe muito preparada para falar de qualquer coisa. Se você gosta de quadrinhos, eu recomendo o MDM, o Melhores do Mundo, mas esteja preparado que o MDM tem um humor um pouco mais escrachado, tem muito palavrão e tal, então esteja preparado. Se você não gosta de palavrões, se você não está muito preparado para isso, então tem outros que eu posso recomendar, por exemplo, o podcast do Omelete. Tá? Se você gosta de ciência, você pode, por exemplo, assinar o SciCast ou Fronteiras da Ciência, são 2 podcasts muito bons nessa área. E se você gosta, por exemplo, de humor em geral, tem, por exemplo, o Gorila Polar, que é um bom podcast nessa área de humor. Então são só alguns aqui podcasts. E não existe concorrência, né, entre os podcasts, não. Você pode ouvir quantos você quiser. E eu já estou te preparando que quando você começa a ouvir podcast é uma coisa viciante, mas pelo bom sentido, é uma companhia que você pode ter. E você não tem que parar tudo o que você está fazendo para ouvir um podcast. Eu, por exemplo, eu escuto podcast quando eu estou dirigindo, ou às vezes quando eu vou no supermercado, ou na academia. Acredito ou não, eu vou na academia às vezes. E o podcast é uma companhia nesses momentos, entendeu? Que aí você pode estar ouvindo uma música, em vez de estar ouvindo uma música, você está ouvindo um programa, você está adquirindo mais conteúdo. Tá legal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Divulgue a hashtag Dia do Podcast, divulgue também esses vídeos e as outras iniciativas. E acesse o site do Dia do Podcast, que é o diadopodcast.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.